Bem-vindos à aula 3, edição e gestão de limites no Launchpad, do módulo 2. Ainda estamos falando de limites. O que a gente vai aprender nessa aula 3? Vamos entrar na secção talhões. Vamos mudar o nome de cliente e fazenda italiano, vamos editar um limite, vamos ver qual é a diferença entre talhão e limite e vamos fazer a divisão de limites. Vamos começar importando um limite para vocês se atentarem a um detalhe. Quando eu vou no menu Arquivos, que a gente já explicou no módulo 1 como importar um arquivo, o nome aqui em campo, vocês têm que ver esse nome que ele cadastra, tá? Antonella Test Perimeter. Geralmente ele usa o nome da sua organização. Então, não fica com a informação de cliente fazenda italiano, geralmente. Só fica se o seu shape tiver esses atributos, mas geralmente eles não têm. Como que eu posso mudar os atributos de cliente fazenda italiano? A nossa recomendação é que assim que você carregar um limite, você edite a informação de cliente fazenda italiano e deixe tudo organizado. Porque essa informação é a que depois você vê no monitor. Então, coloquei o limite, seja KML, shape, o formato que for. Eu já vou na batalhões. Eu pego o limite que eu quero editar. Vamos pegar, eu vou pegar qualquer um de exemplo. Vamos supor esse aqui. Então, eu tenho qualquer nome, qualquer cliente, qualquer fazenda. Não são essas informações. Eu vou vir aqui no lápis, na parte de cima. E eu vou ou selecionar um cliente que eu já tenho cadastrado, ou eu vou criar um novo cliente fazenda italiano. Então, eu vou adicionar produtor, eu vou pegar um que eu tenho aqui, módulo 2, adicionar fazenda. Então, dentro do cliente módulo 2, no meu caso, eu vou ter várias fazendas, aula 2, aula 3 e assim por diante. E o nome do talhão, eu vou colocar CFT, porque eu lembro que eu fiz isso. E salvei. Agora eu tenho produtor cliente, módulo 2, fazenda, aula 3, nome do talhão, CFT. Então, lembre, coloquei o limite, carreguei um shape, vou na aba talhões e edito cliente, fazenda e talhão. Vamos ver como editar um limite. Vamos supor que eu tenho um limite que eu mapeei com precisão, tudo certo, porém, eu tenho uma pontinha aqui que ficou fora. Eu preciso ir e fazer todo o limite de novo no campo. Se for um ajuste pequeno, dá para fazer aqui pelo Launchpad. Sim? Nem sempre usem a imagem como referência, porque ela pode ser antiga. O que vale é o limite que vocês fizeram em campo. Se tiver que fazer algum ajuste, alguma edição de limite, eu venho aqui, ações de limite, no lápis, seleciono aqui o meu shape. Estão vendo que aqui eu tenho dois. Então, um é esse, o 2 é esse. Eu quero editar o 1, por exemplo. Da mesma forma, aparecem listados os limites internos quando eu tiver. E aí, eu posso arrastar os meus pontinhos. Terminei de editar o meu talhão, salvo. Aí, ele vai salvar essa edição. Vamos agora entender a diferença entre limites e talhões. O meu talhão se chama CFT. Dentro do CFT, eu posso ter vários limites. Então, eu tenho esse que é o original e esse teste que foi uma divisão que foi feita com terraços. Então, ele está tudo dividido. Quando eu for fazer um projeto com talhão dividido, vão ser todas as partes, tá? Eu vou mostrar para vocês como que faz a divisão de limites. Para dividir um limite, eu venho aqui, ações de limites, dividir limite. Clico e ele já abre 4 opções para mim. Em linha reta,
curvado, a mão livre ou linhas importadas. Nessa aula, a gente vai ver as 3 primeiras opções e depois a gente vai ver mais para frente as linhas importadas. Em linha reta, eu clico fora do limite, eu arrasto e eu vou clicando. E sempre tenho que sair bem fora do limite, de fora a fora. Isso é para linha reta. Para curva, ele faz uma curva, então sempre clico fora e vou clicando. Estão vendo que a geometria é um pouquinho diferente. E a última, mão livre, eu clico fora do limite e mantenho o clique do mouse apertado. Vou arrastando até sair do limite e solto. Aí ele criou. Então, linha reta, curva e a mão livre. Eu vou salvar e ele vai me pedir para salvar um novo limite. Então, para um talhão, eu posso ter múltiplos limites. Então, aqui vou colocar dividido, aula 3. Feito. Então, para o talhão CFT, eu tenho o limite original, o limite que eu acabei de fazer a divisão e o limite aquele que eu já tinha com os terraços. Eu posso escolher qualquer um dos 3 para trabalhar. Eu não perco o original quando faço uma divisão. Eu crio outro limite para o mesmo talhão. Então, isso é tudo da aula 3. Vamos para o próximo módulo.